nesse período de festas juninas, se usado de forma irregular, como Lorena acaba de mostrar aí com o coronel dos bombeiros, isso pode causar acidente também e queimaduras graves. Aqui comigo no estúdio, o médico cirurgião Vitor Felsenburg. Bom dia, doutor. Como é que vai? Tudo bom? Bem. São João sem fogos, não é São João, mas tem que ter cuidado também, claro. Me diga uma coisa, qualquer fogo de artifício, como a gente viu, oferece risco? Aqueles traquinhos de massa, chuvinha... Perfeito, né? O que eu acho que a soltura dos fogos tem que estar acompanhada de um adulto, né? Quando for criança. Porque se eu tenho fogos, até aquela chuvinha com baixo poder de chama ali, mas se pega uma roupinha, às vezes roupinha de criança é de plástico ou de um TNT, que é um tecidozinho bem inflamável. Então se pega, né, uma criancinha vira para outra e às vezes causa queimaduras muito graves. Até tirar aquela roupinha é um problema muito grande. Então, o senhor já atendeu casos como esse, por exemplo? Já atendi pacientes assim e é muito preocupante porque são crianças pequenas, né, nos festejos, e as queimaduras são muito rápidas. Isso gera muito sofrimento para as criancinhas. Eu falo sempre que aqui no Bom Dia Bahia a consulta é de graça. Então a equipe vai para a rua para ouvir as perguntas e dúvidas do público. Vamos então à primeira pergunta para o doutor Vitor Felsenburg. Bom dia. Em caso de queimadura, eu posso passar pasta de dente, margarina ou pó de café? Ixi, essa pergunta são os Pó de mitos. café, manteiga eu já ouvi falar. E aí? Pasta de dente, pó de café? Isso é perfeito. Essas receitas caseiras a gente deve evitar. Por simples motivo, né? Diante de uma queimadura, colocar a mão debaixo de água corrente e deixar lavar em abundância por 10 minutos. Essas receitas, né, pó de café, manteiga, isso pode interferir na cicatrização, atrapalhar, né, causar infecção. E outra coisa, quando for fazer o tratamento adequado, que é lavar direitinho e botar um curativo adequado, isso pode estar grudado na pele, vai causar mais dor, mais incômodo. Então, diante da queimadura, lavar em abundância durante 10 minutos em água corrente. Abrir a torneira e deixar lá. 10 minutos. Tem gente que coloca gelo. O problema do gelo, que também causa uma lesão térmica, né? Também causa uma geladura. Então, eu já tenho um lugar que a pele já sofreu, já abriu, né? Já está mais sensível, eu ainda coloco o gelo, que pode causar uma geladura, piorar a queimadura. Né? Então, Agora, o senhor falou de tempo, são 10 minutos na água corrente, é isso? Isso, 10 minutos em água corrente. Não precisa, em temperatura ambiente, não precisa ser nem gelado, nem mais quente. Isso ajuda a diminuir o dano. Bora para a rua mais uma vez, tem mais perguntas do povo, vamos lá. Oi, bom dia, gente. Eu posso estourar as bolhas que se formam depois da queimadura? Tem isso mesmo. Isso é uma pergunta tradicional. Com relação às bolhas, né, às vezes quando tem uma bolinha muito pequenininha, né, o ideal que seja, se for estourar, que seja no posto de saúde, né, que eles vão usar um material limpo, estéril, para fazer uma pequena... e depois aquela bolinha ele sobe com uma proteção, uma barreirazinha mecânica, né? Mas se for uma queimadura maior, com bolhas maior, a tendência é ir num hospital de referência para tirar aquelas bolhas e usar uma pomada que é um antibiótico tópico, né? Que coloca um antibiótico em cima e fecha. Não se toma antibiótico por boca, é só essa pomadinha que tem uma propriedade. Estou lá soltando os fogos, curtindo o São João, enfim, pego um foguete, solto, queimo a mão, faço isso que o senhor falou, enfaixo a mão, deixo-a exposta, como é que funciona? Isso, inicialmente, nesses primeiros dias, né, indo no posto, no atendimento médico, vai colocar essa pomada e vai colocar um pouquinho de gaze, ou gás algodoada, e depois a atadura. Isso deixa coberto ali 2, 3 dias para evitar que chegue infecção no local e para proteger direitinho. Nos dias seguintes, conforme se for superficial, a pele ela começa a cicatrizar. Aí normalmente hidrata com óleo, né, e não precisa ficar coberto, mas no começo tem que proteger por conta para não ter infecção, não ter, às vezes, a larva de mosca, essas coisas podem ter também. A gente sabe que Cruz das Almas, um abraço para o pessoal de Cruz das Almas, existe a tradicional guerra de espadas, né, que é uma coisa até bonita de se ver, mas como eu falei com o doutor Vitor agora há pouco no intervalo, e o senhor sabe disso, os chamados espadeiros exibem suas queimaduras, suas cicatrizes como verdadeiros troféus. Como é que o senhor vê, sem entrar no mérito da polêmica da guerra de espadas, se o senhor quiser falar, fique à vontade também,
esse tipo de artefato, digamos assim, o risco que oferece. E também eu queria entender um pouco, acho que o público também, as diferenças entre queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau também, tem isso? Isso. Por exemplo, a queimadura de uma espada, que é terrível, essa é terrível, né? Que grau seria? A queimadura de espada, a gente tem diversos tipos de espadas diferentes, de menor e maior calibre. O grande problema dele de ser proibido e não ter um controle é porque a produção, armazenamento, acondicionamento de um ano para o outro, às vezes o material deteriora. E aí quando ele vai usar a espada, ela falha, ela explode. E aí pode causar perda de dedos, pode causar lesões, né? Às vezes uma espada muito forte pode causar um trauma de face, por exemplo. Então, e essas queimaduras, elas podem ser das mais superficiais, essas provavelmente que mostram como, né, com as cicatrizes, mas as queimaduras profundas, elas deixam sequelas, elas deixam os problemas para o resto da vida. Como você falou, a queimadura de primeiro grau é aquela queimadura de sol, né? Que aí você vai usar um hidratante, uma analgesia, né? Beber água. A panela quente. Aí já é segundo grau. Já é segundo grau? Quando encosta e forma uma bolhazinha, formou bolha, é segundo grau. Então já passou a barreira superficial. Se ela for segundo grau superficial, cicatriza com 2 semanas. Se for profunda, aí vai começar a precisar de cirurgia. Terceiro grau é aquela lesão branca, profunda, às vezes se tocar não dói, e aí é uma queimadura mais complicada. Não dói se tocar? Na região, em cima do local. Só no local, só no momento da queimadura dói, é isso? Dói, às vezes, o entorno, né? Às vezes, mas é terceiro grau, mas está doendo, lógico, porque o entorno queimou segundo, primeiro grau. Né? Mas no local do terceiro grau é uma queimadura muito profunda. Às vezes chega perto do músculo, às vezes... Nossa. Né? Então, ela pegou toda a pele. Então, o que tem que fazer aí? Aí tem que ir para um hospital de referência que provavelmente precisa de uma cirurgia para te trocar, tirar uma pele de uma região e colocar em outra para esse paciente melhorar mais rápido. Bora para a rua? Bora, tem mais pergunta. Bom dia. Eu gostaria de saber o que fazer para aliviar as dores depois de uma queimadura. Só água, né? Isso. E analgésico comum, né? Às vezes uma queimadura de sol, às vezes toma aquele sol grande todo avermelhado, alguma coisa assim. Às vezes o hidratante da pele. Mas é o hidratante no local que você falou. O hidratante... Não é tomar... Não. Não. Há remédio para dor, pode tomar, não tem problema nenhum. Tomar um analgésico comum, antipirona, paracetamol, ajuda a aliviar a dor, né? Mas ir no local, passar um hidratante, botar roupas leves para não pesar, para não machucar. Como é que é feita a cirurgia? Você falou de cirurgia, voltando à queimadura de terceiro grau, que é assustadora, né? Como é que é feita essa cirurgia? O que é que faz? Você corta a pele? Como é que é? Isso, a cirurgia depender da profundidade, porque queimadura, às vezes a pessoa acha, não, a queimadura é aquele machucadinho de panela, né? Tem queimaduras que são gigantescas, né? Que pega até osso, precisa amputar membros. E essas cirurgias mais complexas, quando expõe nervo, vaso, aí não adianta só pegar uma pelezinha de uma região e trazer para outra, porque o que está embaixo está muito profundo. Aí a gente precisa levar outros tipos de tecido. Aí são as reconstruções que a equipe da cirurgia plástica, a gente programa essas cirurgias. O tratamento do queimado é um tratamento muito complexo. Ele é multidisciplinar e interdisciplinar. Então, eu tenho toda uma equipe, a exemplo do Hospital Geral do Estado, a gente tem enfermeiro, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, é uma equipe muito grande, né, toda direcionada para tratar esse paciente, que é um paciente muito complexo. E tem pacientes, se eu estiver errado, você pode me corrigir, que ficam internados durante meses e até anos no HGE. Eu estava falando do Dr. Vitor, eu lembro de um paciente, eu fiz uma reportagem uma vez no HGE, no setor de queimados, acho que o nome dele era Josué. Ele queimou durante o carnaval, ele caiu o rosto no tacho de acarajé. Ele ficava todo enfaixado, só com os olhos de fora, e acho que ele morou anos no HGE. Tem isso também? Tem isso, porque como são pacientes graves, por exemplo, quanto mais parte do corpo queima, e essa tem uma repercussão no organismo todo, né? O corpo todo sente, não só o local que queimou. Então, esses pacientes estão mais propensos a pegar uma infecção, uma pneumonia, uma infecção urinária. São pacientes muito graves. O organismo, ele para tentar, né, se defender da queimadura, ele deprime muito o corpo. Então, muitas vezes, começam a aparecer outros problemas de outras infecções, até
até o tratamento definitivo. Então, são pacientes muito graves, precisam desse atendimento, às vezes dura meses e pode, eventualmente, até anos. É muito tempo, né? mais de um ano até, né? Vamos à próxima pergunta para o Dr. Vitor Fessenburg, aqui no estúdio do Bom Dia Bahia, feita na rua. Bom dia. É porque eu me queimei e queria saber quais são as consequências, né? O que é que isso vem a ocasionar. O senhor falou de sequelas, né? Quais são as sequelas mais graves? Achei uma queimadura a partir do 2º grau, né? Isso. Quando a gente tem uma queimadura mais profunda, né, digamos uma queimadura mais superficial até, eu posso ter, né, não é uma sequela, mas eu posso ter uma cicatriz com aspecto mais exuberante ou que machuca um pouquinho. A sequela, o trauma maior, por exemplo, se eu tenho uma queimadura na região de dobra, ou na face, na movimentação do músculo da boca, dos olhos, e essa cicatriz que vai formar, ela causa alguma retração, algum enrijecimento, aí eu tenho alteração de função. Então, a pessoa tem dificuldade de movimentar o rosto, de movimentar o braço, movimentar a mão. Isso impacta muito na vida dessas pessoas. Então, a gente tem que fazer múltiplas cirurgias, muitas vezes, para tentar devolver a movimentação da mão, para, inclusive, poder trabalhar, ir para a escola e cumprir as atividades, né? Um fogo de artifício pode provocar isso, né? Pode causar isso também, né? O fogo de artifício são 2 mecanismos, né? Ele pode causar pela chama, pelo contato com a chama e pela rajada, né? Às vezes, muitas vezes, a explosão ou deslocamento de energia que pode causar, né, lesões profundas também. Voltando às entrevistas, São João Sem Fogos é São João, muitos pais, claro, comprando os fogos para suas crianças, adolescentes, muito adulto também. O senhor gosta também, não gosta? Gosto. A gente acha lindo o fogo de artifício, mas tem que ter cuidado. Para encerrar a entrevista, a orientação que o senhor dá para toda essa gente. Perfeito. Então, inclusive, a gente está no junho laranja, né, que a gente considera que é um mês, o dia 6 de junho, é o dia nacional do combate à prevenção à queimadura. A gente tem um problema que é um problema de saúde, é a 3ª causa de morte por trauma no Brasil. Então, quase são 1 milhão de queimados. Então, a grande recomendação que fica, a gente tem que atuar na prevenção. Quando a gente atua na prevenção, realmente a gente evita que as pessoas se machuquem. Então, aquela panela dentro de casa para a criança não se querer esbarrar, puxar, né? Se tiver crianças ou chama perto, fique atenção, fogueiras de São João. Sim. Às vezes a criança não tem a percepção, acha que a brasa já acabou, mas não tem calor ali, vai lá e pega com a mão e se machuca, né? Então, é o dia a dia, o cuidado com a eletricidade, esse cuidado do dia a dia de prevenção Não que só realmente... no São João, né? Não só no São João. São João. É um problema do ano todo, na verdade. Obrigado, doutor Vitor, pela Obrigado. entrevista. Tá bom? Muito obrigado por estar aqui. E é isso aí, vamos ter cuidado no São João com a gente e com nossas crianças também, não é? Perfeito.